Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez numa aula assíncrona, ou seja, gravada. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Direito Tributário para o curso de Gestão Pública, tá ok? Da Universidade Federal de Campina Grande. Bom, semana passada tivemos nossa atividade, espero que todos tenham gostado da atividade, a atividade estava bem simples, né? Então vocês tiveram a liberdade de pesquisar, de consultar. Então isso foi muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Estou terminando as correções. Em breve a nota vai estar publicada no controle acadêmico. Tá ok? Então, não sei se vocês entenderam até aqui, né? Fizemos a primeira atividade. Estamos aqui na metade do curso, né? Nos encaminhando aí para a segunda metade, o final do curso, que a tributação tem uma função essencialmente estrutural e social. Não é? Ela é estrutural porque ela mantém certo, o funcionamento do Estado, que tem suas funções, e sua principal função, que é garantir o bem-estar da sociedade e o funcionamento da sociedade. Né? E uma função social, certo, que é no sentido de induzir o desenvolvimento, certo, de evitar a destruição ambiental, certo, compensando ou ao mesmo tempo beneficiando aqueles que preservam através da diminuição da carga tributária ou mesmo a destinação de parte da carga tributária para a preservação ambiental. E também para proteger o cidadão de alguns males, como por exemplo o jogo, o fumo, a bebida. Né? Então você supertributa esses setores, no nosso caso o jogo é proibido, mas existem as drogas lícitas, né? As bebidas, né? O cigarro que estão lá são permitidos, mas aí o Estado pode tributar acima de outros produtos que existem no mercado, bem acima, fazendo com que haja um desincentivo, o que se desincentive certo, o consumo desses produtos que fazem mal à saúde. Então, o tributo ele é multifacetado. Ele não pode ser encarado apenas como algo maligno, algo maldoso do Estado. É ruim quando o cidadão não fiscaliza. É ruim quando o cidadão não fiscaliza, é ruim quando o Estado gasta mal, né? Mas para isso tem que existir uma parceria entre cidadão e Estado, ou entre cidadão e os outros cidadãos. Não é? Os cidadãos constituem uma parte do Estado, e nós fazemos parte do Estado, que vai fiscalizar os agentes públicos. Não é? Isso é fundamental. Por isso que a informação, o acesso à informação, a busca por portais que divulguem as receitas e despesas, certo, do governo municipal, estadual e federal são fundamentais. Por órgãos, por autarquia, por fundação, por empresa pública. Não é? Você verificando para e passo ali onde é que está sendo gasto, com diárias, com passagem. Então, os maiores focos são diárias, passagens, custeio. Não é? Isso faz parte de custeio, diária, passagem, mas está lá discriminado. Não é? Então, os cargos em comissão, né? Quantos cargos em comissão tem, por que tantos cargos em comissão, não é? Qual o gasto com folha, não é? É preciso tanto funcionário, ou está faltando funcionário em determinados setores, enquanto em outros setores você tem demais. Então, e aí você tem uma reestruturação da máquina pública. Mas é preciso que o cidadão fiscalize. Porque se o cidadão não fiscaliza, o governo se sente livre, entre aspas, para fazer o que bem entender. Claro que tem um Ministério Público, mas nós não podemos deixar na mão apenas do Ministério Público. Precisamos provocar, inclusive fiscalizando e levando demandas para o Ministério Público, né, fazendo com que o Estado ele seja mais eficiente. E para ele ser mais eficiente, ele tem que ser cada vez mais transparente, para que a gente possa ter conhecimento do que ele está fazendo com o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está em jogo. Portanto, continuemos hoje, vamos falar sobre classificação dos tributos, continuar falando sobre classificação, foi onde paramos na nossa última aula antes da nossa atividade, ok? Então vamos continuar aqui. Vou projetar o slide. Bom, pessoal, então nós paramos aqui em classificação geral de tributos. Os tributos podem ser vinculados
O que são tributos vinculados? Certo? A cobrança do tributo depende, certo, de atuação específica ou atividade do Estado em relação ao contribuinte. Portanto, tributo vinculado é aquele em que a cobrança do tributo, a cobrança desse tributo, depende de atuação específica ou atividade do Estado em relação ao contribuinte. Então, aquilo que nós vimos nas aulas passadas, taxa, preço, tarifa, né? Taxa precisa de contraprestação, certo? É uma atividade que está disponível, certo? Você usando ou não, está lá. Cobrança de tributo depende de atuação específica da atividade do Estado em relação ao contribuinte, ou seja, essa cobrança só pode haver se o Estado agir, se o Estado exercer uma atividade. Exemplo, taxa e contribuição de melhoria. Está ali. Vai haver uma melhoria no meu bairro, uma melhoria na minha rua, nas imediações da minha rua, da minha morada, da minha casa, e eu vou também contribuir com isso através da contribuição de melhoria. Agora, isso só vai acontecer se o Estado agir, fizer a obra, finalizar a obra, e aí ele pode cobrar. Os não vinculados são aqueles em que a cobrança do tributo depende de uma atuação estatal em relação ao contribuinte. Os impostos são os exemplos, né? A cobrança do tributo depende de uma tributação, de uma atuação estatal, aliás, em relação ao contribuinte. Por isso que eles são não vinculados. Então, os primeiros são vinculados porque existe uma atividade estatal. Os não vinculados, então não existe uma atividade estatal específica. É uma atividade estatal genérica. Não está indicada na legislação uma determinada atividade estatal. Nos vinculados, existe uma indicação, certo? Um estabelecimento na legislação vigente da ação, da atividade do Estado. Então, no caso específico das não vinculadas, não existe uma indicação na legislação específica que há efetivamente uma necessidade de ação por parte ou de agência por parte do Estado. Então, não vinculados, a cobrança do tributo independe de uma atuação, certo, em relação ao contribuinte. Os impostos são os exemplos, né? Então, qualquer imposto que é uma modalidade de tributo, ele tem como caráter principal a não vinculação a uma ação específica do Estado. Por quê? Esse dinheiro cai genericamente nos cofres do município, do Estado ou da União, e aí cabe àquele ente federativo estabelecer no orçamento a destinação, conforme o seu programa de governo, a destinação daqueles recursos, aquilo que eu falava inicialmente na nossa disciplina. É preciso um planejamento constante, planos plurianuais, planejamentos anuais também, certo? Planejamentos de 4 anos ou mais, para que você efetivamente possa ter um direcionamento daqueles recursos que são arrecadados. Não basta e não é razoável você gastar a esmo conforme as necessidades circunstanciais de um determinado gestor de plantão. É preciso que o Estado tenha uma programação. Claro que, como qualquer casa, de qualquer indivíduo ou qualquer empresa, nós temos os gastos fixos e aqueles gastos extraordinários que acontecem a cada mês, né? Aparece uma doença, aparece um medicamento para comprar, aparece um gasto extraordinário. A mesma coisa é com o Estado. Aparece um gasto extraordinário, mas ele tem lá o gasto fixo dele, ele sabe quanto ele vai gastar a cada mês, tá certo? Então, aqueles que têm classificação de tributos diretos são aqueles em que o contribuinte não tem possibilidade de transferir o ônus econômico da carga tributária. Então, você tem o contribuinte, você tem o Estado que cobra. O Estado que estabelece, através de legislação, o que deve ser cobrado e como deve ser cobrado, e o contribuinte que vai pagar. Este contribuinte, ele não pode transferir ou delegar, certo? Essa incidência do imposto para outra pessoa. Então, diretos são aqueles em que o contribuinte não tem possibilidade de transferir o ônus econômico da carga fiscal. Exemplo, imposto de renda sobre pessoa física. É sobre aquela pessoa. Ponto final. Eu não posso transferir para terceiros, certo? Agora, os indiretos são aqueles em que o contribuinte de direito transfere para outro contribuinte ou outros contribuintes, o contribuinte de fato, o ônus econômico da carga tributária. Exemplo, o imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, esses impostos são transferidos,
certo? Do Estado para o contribuinte. E esse contribuinte, que é o dono da empresa, ele transfere para um terceiro, que é o consumidor direto. Tá certo? No caso aí, eles têm como classificação tributação ou tributos indiretos. Tributação indireta ou tributos indiretos. Então, esse é um problema, né? Porque a gente paga duplamente, né? A gente tem a nossa carga tributária, a tributação direta, e nós temos a carga tributária que não é nossa, mas acaba sendo porque pode ser transferida para nós. Então, o ICMS, o IPI, passa para nós. De certo modo, de uma forma ou de outra, acabaria passando porque o industrial, o empresário vai passar para nós de qualquer forma. Tá certo? No caso aqui, a legislação permite essa transferência, tá ok? Agora, os tributos de natureza fiscal são aqueles cujo principal objetivo é arrecadar recursos. Por exemplo, o imposto de renda. O objetivo prioritário do imposto de renda é arrecadatório. Ele é um imposto. Como imposto, ele é não vinculado. Portanto, ele cai nos cofres do governo e ele é distribuído. Ele é distribuído para a manutenção da máquina estatal, manutenção o custeio da máquina e, ao mesmo tempo, para o investimento em programas governamentais, no planejamento anual daquele governo, ok? E também existem os tributos extrafiscais, de natureza extrafiscais. Acho que vocês já ouviram falar da natureza de extrafiscalidade da tributação brasileira. Então, você tem aqui os tributos de natureza extrafiscal. São aqueles cujo principal objetivo é a interferência no domínio econômico. Por exemplo, o imposto de importação. Vou colocar o microfone mais abaixo aqui, não sei se está dando interferência para vocês, mas eu vou colocar mais abaixo porque talvez ele esteja muito alto. Vou regulando aqui eu não tenho retorno aqui na hora que estou gravando, mas eu vou colocar mais abaixo para o som ficar mais confortável para vocês. Então, o tributo de natureza extrafiscal os tributos de natureza extrafiscal são aqueles cujo principal objetivo é a interferência no domínio econômico. Por exemplo, o imposto de importação. Inclusive, eu posso alterar rapidamente e ele ter um efeito quase que imediato, para que eu possa regular o mercado a partir dessa intervenção. Então, esse tipo de tributo, ele atua justamente em searas, no âmbito, então, naquela seara econômica que você precisa de uma intervenção imediata, ou mais rápida, ou mais eficaz, ou mais, digamos assim, imediata. Os de natureza parafiscal são aqueles cujo objetivo é a arrecadação de recursos para custeio de atividades específicas realizadas paralelamente às funções do Estado, como a fiscalização do exercício de profissões, não é? A Seguridade Social, etc. Por exemplo, a contribuição para a Seguridade Social, a CSS, que nós vamos ver mais à frente. Então, essa é uma finalidade parafiscal. Por que é parafiscal? Porque vai além da própria arrecadação. Você se lembra que o tributo lá no item 5, o tributo de natureza fiscal é aquele que tem natureza meramente arrecadatória, como o imposto de renda. No caso dos tributos parafiscais, você tem uma natureza maior. Essa natureza, ela transcende a fiscalidade. Por isso que ela é parafiscal. Ela vai além da fiscalidade. Não é só para arrecadar, mas para uma finalidade nobre, uma finalidade social. Ponto 8. Aqueles de natureza fixa são aqueles em que o valor a ser pago é fixado em lei, independente do valor da base de cálculo. Nós vamos ver mais à frente o que significa essa base de cálculo. Exemplo do ISS dos autônomos. Então, o valor é fixo, estabelecido em lei. Os de natureza proporcional são aqueles em que a alíquota é um percentual aplicado sobre a base de cálculo, podendo ser progressivos ou regressivos, dependendo, respectivamente, se as alíquotas aumentam ou diminuem. Se aumentam progressivos, se diminuem regressivos. Então, os de natureza proporcional são aqueles em que a alíquota é um percentual aplicado sobre a base de cálculo, certo? Podendo ser progressivos ou regressivos, dependendo, respectivamente, se as alíquotas aumentam ou diminuem.
Ponto 10. Os monofásicos ou de incidência única são aqueles em que a legislação prevê uma única incidência. Pá, cobrança é única entre as sucessivas operações do ciclo econômico. Existe um ciclo, a produção, a captação da matéria-prima, a produção, certo? A entrega desse produto, a disponibilização para a venda ao consumidor. Isso é o ciclo econômico. Exemplo, artigo 149, parágrafo 4 da Constituição Federal estabelece que a lei definirá as situações em que as contribuições incidirão uma única vez. Está lá no artigo 149, parágrafo 4 da Constituição Federal, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Então, a própria lei vai dizer, olha, aqui só incide uma vez apenas. Agora, os plurifásicos, diferentemente dos monofásicos, tem como possibilidade a incidência mais de uma vez. São aqueles em que a legislação determina a incidência em vários momentos do ciclo econômico. Por exemplo, o IPI e o ICMS. Então, você tem o ciclo econômico. Ali você tem movimentação e circulação de mercadoria e serviços ao longo do ciclo econômico, até a entrega ao consumidor. Agora, os de natureza cumulativa são aqueles em que não há previsão legal de compensação ou dedução em relação à operação anterior. Não se deduz, eles vão se acumulando. Agora, os não cumulativos são aqueles em que a legislação estabelece um mecanismo de compensação ou dedução do valor do tributo pago na operação anterior. Então, veja, os plurifásicos, IPI e ICMS, eles têm um caráter também não cumulativo, ou seja, na fase posterior há a possibilidade de dedução ao que você pagou anteriormente, para que não seja cumulativo, senão seria uma supercarga tributária ali só no imposto. Só no imposto. Imagine você tem diversos impostos, mas aí tem um imposto que ele vai se acumular, né, diante do ciclo econômico, como o ICMS, que tem como fato gerador a circulação de mercadoria e serviços. Então seria inviável. Seria mais difícil ainda. Certo? Então, nos cumulativos, você tem a possibilidade de acumular. Então, geralmente, os monofásicos. Os plurifásicos, você não tem possibilidade de acumular. Exemplo, o IPI, o ICMS. Né? Os não cumulativos são aqueles em que a legislação anterior, em mecanismos de compensação ou dedução, estabelece um mecanismo de compensação ou dedução do valor do tributo pago na operação anterior. Sobre o comércio exterior, importação e exportação é outra classificação. Então, existem tributos que têm o caráter de incidir sobre o comércio exterior, importação e exportação, sobre o patrimônio e a renda, territoriais, rendas e proventos, transmissão, propriedade de veículos e grandes fortunas, né, sobre o patrimônio e a renda, e também tem os tributos que incidem sobre a produção e a circulação, produtos industrializados, circulação de mercadorias, operações financeiras e serviços. Okay? Agora, nós estamos falando aqui, né, além de tipos de tributos, nós estamos falando de uma relação que envolve Estado e contribuintes. Estado e contribuintes. Certo? Uma relação, genericamente, que pode ser tratada como uma relação de natureza tributária. Essa relação, ela gera uma obrigação tributária. Nessa obrigação tributária, você tem sujeitos. O sujeito ativo e o sujeito passivo. No meio dessa relação, você tem como objeto dela um crédito. Um crédito. Então, percebem que você tem uma relação tributária que gera uma obrigação tributária, que tem como objeto dessa relação tributária, dessa obrigação tributária, um crédito. Você tem um sujeito ativo, você tem um sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? Então, em relação à obrigação tributária, podemos dizer de maneira bem simples que a obrigação é um vínculo que une um sujeito ativo a um sujeito passivo, como está representado aí na tela para vocês, tá ok? O sujeito ativo é o credor, aquele que tem o direito de cobrar uma prestação do devedor. Esse é o sujeito ativo. Sujeito passivo, por sua vez, é o devedor, aquele de quem o sujeito ativo pode cobrar essa prestação. No caso do direito tributário, instaura-se também uma relação jurídica que envolve o credor do tributo, sujeito ativo da obrigação tributária, e o devedor, sujeito passivo da obrigação tributária. Portanto, você tem uma obrigação tributária ensejada por uma constituição de um crédito,
certo? Pela constituição de um crédito que envolverá um sujeito ativo, um sujeito passivo, certo? Aquele que cobra e aquele que deve, respectivamente, tá ok? Portanto, você tem uma obrigação tributária, certo? Você tem o que na obrigação tributária? Uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Você não tem apenas a obrigação de pagar. Quero que vocês entendam isso. Você não tem a obrigação apenas de pagar. Porque você pode pensar, não, minha obrigação é apenas de pagar. Sim, mas se você for um comerciante, além de pagar, você precisa, e é obrigado a isso, se for requisitado, se for solicitado, mostrar ou demonstrar as suas contas. Né? As suas contas, os seus livros contábeis, certo? O seu fluxo de caixa. Tudo isso tem que ser demonstrado e pode ser fiscalizado pelo fisco, que é o Estado, que é a fazenda pública. Tá certo? Então, essa é uma obrigação chamada de obrigação acessória, que vai viabilizar o pagamento. Mas eu já paguei, sim. E se você declarou a menos, a menor? Se você declarou um valor inferior ao que você tinha o dever de pagar, tá certo? Então, cabe ao Estado apurar essa irregularidade, certo? Você tem a função principal, certo? A obrigação principal, digamos assim, da obrigação tributária é o pagamento. Agora, você pode pagar mais e pode pagar menos. Isso só vai ser conferido conforme a apuração feita, certo? Pelo Estado. Uma espécie de auditoria. E aí você tem a obrigação de informar, de exibir os documentos. Portanto, repetindo, o que é a obrigação tributária? Podemos dizer de forma bem simples, bem simplória, bem superficial, que a obrigação é um vínculo que une um sujeito ativo a um sujeito passivo, como está definido aqui na tela, certo? Representado aqui na tela. O sujeito ativo é o credor, aquele que tem o direito de cobrar uma prestação do devedor. Então, o sujeito ativo cobra do sujeito passivo um crédito. Ok? Sujeito passivo, por sua vez, é o devedor, aquele de quem o sujeito ativo pode cobrar essa prestação. O sujeito passivo, por sua vez, é o devedor, aquele de quem o sujeito ativo pode cobrar essa prestação. No caso do direito tributário, instaura-se também uma relação jurídica que envolve o credor do tributo, sujeito ativo da obrigação tributária, e o devedor, sujeito passivo da obrigação tributária. Portanto, você tem, conforme o desenho que aí está na tela, você tem um sujeito passivo do lado esquerdo da tela, um sujeito passivo do lado direito. E no meio você tem o crédito constituído por esta obrigação tributária. Agora, por que isso ocorre? Né? Então, isso só ocorre porque existe o que nós chamamos de hipótese de incidência. A hipótese de incidência. O que é uma hipótese? Não é? O que é uma hipótese, pessoal? Uma hipótese é algo que pode acontecer ou não. Algo que pode acontecer ou não. Uma hipótese. Você fala assim, na hipótese de, ou se acontecer isso, na hipótese daquilo ocorrer, então aí nós temos uma possibilidade. Então a hipótese é uma possibilidade. Hipótese de incidência é uma possibilidade de incidência do imposto. É o fato descrito na lei em abstrato, com o apto a gerar a obrigação tributária. Por isso é como está dito aí. É o fato descrito na lei. Se está descrito na lei, ele está em abstrato. É apenas uma tese, uma hipótese. Certo? É uma hipótese. É uma possibilidade. Enquanto está na lei, é uma possibilidade. Matar alguém é crime. É uma tese que está ali, certo? De forma abstrata, íncita na lei. É uma hipótese, uma possibilidade. Agora, se ocorre um homicídio, aí você tem a subsunção do fato à norma. A norma está lá. Ela está lá. Estática. Mas acontece o fato na sociedade que é dinâmica, certo? Então, tem uma lei que estabelece aquela hipótese, então se adequa. A mesma coisa é a legislação taxativa, tributária. Essa legislação ela é taxativa, está lá. A hipótese de incidência. Acontece, aí tem o fato gerador. Então, a hipótese de incidência é o fato descrito na lei em abstrato como apto a gerar a obrigação tributária.
Agora, o que é o fato gerador? É a mesma coisa de hipótese de incidência? Há uma diferença aí sutil, uma diferença sutil para que nós não confundamos. Agora, quando a gente fala aqui hipótese, que há uma hipótese de incidência, significa que há uma possibilidade. Não aconteceu ainda. É o fato descrito na lei. Mas quando a gente diz que há um fato gerador, então a gente está falando de uma circunstância que aconteceu. Percebem a diferença de hipótese para fato? Então, o fato real e concreto que dá origem à obrigação de pagar o tributo é o fato gerador. Então, enquanto não acontece, é chamado de hipótese de incidência. E só existe o fato gerador porque existe a hipótese. Ah, fulano cometeu algo, desenvolveu alguma ação. Essa ação tem algum significado para o direito tributário? Se tiver, tem que existir uma hipótese de incidência. Se não tiver, não há fato gerador. Portanto, só vai haver fato gerador se houver a hipótese de incidência. Percebam bem isso. Então, a hipótese é o que está descrito na lei. Fato gerador é o fato real e concreto que dá origem à obrigação de pagar o tributo. Então, o tributo só vai ser pagável se o fato acontecer. Se o fato não acontecer, ele não é devido. Não há relação tributária, não há, portanto, a obrigação tributária. A obrigação tributária só é potencialmente factível se houver a incidência, percebem? A incidência tributária. E aí ele vai ser factível de verdade, certo? Vai deixar de ser potência para ser realidade quando houver o fato gerador. Porque o fato real e concreto que dá origem à obrigação de pagar o tributo é o fato gerador. Portanto, hipótese de incidência é o que está descrito na norma. O fato gerador vai ser a circunstância real. Então, a hipótese de incidência está lá ainda na seara da hipótese, da possibilidade. Não é concreto. O fato gerador é concreto. A hipótese de incidência não é concreto. O fato gerador é concreto. Tá ok? E aí você tem sujeitos, né, nessa relação. O sujeito ativo é quem tem o crédito tributário. Quem tem o dever de cobrar esse crédito tributário. O passivo é o devedor. Quem detém o crédito tributário é o ativo. O passivo é o devedor, que tem que pagar o crédito tributário. Portanto, o sujeito ativo é aquele que tem a titularidade do crédito tributário, tendo o direito de cobrá-lo, de arrecadá-lo. É também chamado de capacidade tributária essa possibilidade, capacidade tributária ativa. Portanto, o sujeito ativo é aquele que tem a titularidade do crédito tributário, tendo o direito de cobrá-lo e de arrecadá-lo, certo? É também chamado de capacidade tributária ativa. Agora, o sujeito passivo é o devedor do tributo. O detentor da chamada capacidade tributária passiva, de regra, abrange qualquer pessoa, física ou jurídica, que pratica o fato definido na lei como gerador do tributo. Portanto, você tem um sujeito ativo, que é aquele que tem a titularidade do crédito tributário, aquele que pode cobrar, aquele que tem a capacidade tributária ativa, e você tem, do outro lado, a capacidade tributária passiva, que é do sujeito passivo, que é o devedor do tributo, o detentor da chamada capacidade tributária passiva. De regra, abrange qualquer pessoa. Certo? Sujeito ativo são aquelas pessoas que a lei determina. Sujeito passivo, qualquer pessoa, física ou jurídica, que pratica o fato definido da lei como gerador do tributo. A hipótese de incidência praticada tem-se o fato gerador. Portanto, os sujeitos podem ser. Como sujeito ativo, nós temos o Distrito Federal, os estados, os municípios, a União. Nós já vimos isso aqui, né, mas não custa relembrar que dentre a tipologia dos tributos no Brasil, nós temos os tributos da União, os tributos federais, os tributos municipais, os tributos estaduais. O Distrito Federal ele assume uma duplicidade de identidade. Ele tanto é município como é estado. Como ele absorve as atribuições de municípios e de estados, ele absorve também essa competência tributária. E aí ele pode cobrar impostos municipais e impostos estaduais. Impostos municipais e impostos estaduais. Você tem um regime constitucional que prevê um fundo lá de recursos provenientes da União e complementar esse fundo você tem os impostos municipais e os impostos estaduais que são concentrados na figura do Distrito Federal.
O sujeito passivo é o devedor, que pode ser qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Tá certo? Qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Aqui no sujeito ativo você tem os entes estatais, representados pelos órgãos de cúpula, União, municípios, estados e Distrito Federal. E no sujeito passivo qualquer pessoa, seja física, seja jurídica. Então, atenção! Contribuinte ou sujeito passivo direto é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Um exemplo comum é a pessoa que aufere renda e, consequentemente, é contribuinte do IR. Pode ocorrer, porém, que outra pessoa responsável, vinculada indiretamente ao fato gerador por imposição de lei, esteja desde logo obrigada a responder pelo tributo e ou pela penalidade pecuniária. É o caso da fonte pagadora, a quem se atribui a responsabilidade pelo recolhimento do IR. No caso dos funcionários públicos, quem é que recolhe? O próprio poder público. Então, cabe o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, do Tesouro Estadual, do Tesouro Municipal, conforme o seu vínculo de servidor público, cabe a essas entidades repassarem para o Tesouro Municipal. Ah, professor, mas são as mesmas pessoas. Espera ainda, vamos separar cada macaco no seu galho. Certo? Você é funcionário do município, ou o município arrecada. Aí ele não deposita onde deve ser depositado, no Tesouro Municipal. Ele usa o seu recurso para outro fim. Certo? Aí, certo, a responsabilidade é total dele. Já foi recolhido da sua folha. Certo? Foi diretamente na fonte. Não tem nem como sonegar. Então, certo, cabe à entidade que faz o recolhimento, certo, repassar para o local específico determinado em lei. Agora, a base de cálculo, certo? Os percentuais, diversos percentuais que são cobrados em diversos tributos e tal, é um valor que servirá de referência para o cálculo do tributo. É o percentual que vai dizer, olha, eu vou retirar X reais daquele rendimento ou daquele valor apurado no empresariado por aquele empresário, tá certo? A alíquota é um critério legal, certo? Geralmente um percentual que incidirá sobre a base de cálculo, basta que você se lembre das distintas alíquotas do imposto de renda, que variam de acordo com a faixa de renda do contribuinte. Isso é determinado na lei. A base de cálculo vai ser o valor de onde vai ser retirado esse percentual, e a alíquota vai ser o percentual em si, certo? A base de cálculo é o valor que vai servir de base para o resultado final, para a coleta desse imposto, desse tributo. A alíquota vai ser o critério geral, o percentual de onde vai ser retirado, tudo definido em lei, tanto a base de cálculo como a alíquota, certo? Tudo isso para gerar receitas. Né? Dentre essas receitas, nós temos receitas que são consideradas derivadas, exigidas compulsoriamente pelo Estado na forma de tributos. Então, o Estado exige compulsoriamente. O que é que significa isso? Significa que é obrigado. Não existe a possibilidade de escolha, certo? Então, tudo que entra por força de tributação nos cofres do Estado, seja ele município, Distrito Federal, Estado ou União, certo? É chamado de receita derivada. As receitas originárias são aquelas que dependem da manifestação de vontade das partes envolvidas. Por exemplo, você tem uma empresa pública e aí você remunera aquela empresa pública facultativamente, se você quiser, se você tiver um vínculo com aquela pessoa, com aquela empresa pública. Exemplo, a Cagepa. Eu tenho um ponto de água na minha casa, eu tenho que pagar. Água e esgoto. Ponto de água, ponto de esgoto, eu tenho que pagar. Então ali eu só pago pelo que eu consumo. E se eu tiver um vínculo inicialmente. Por isso que são receitas originárias. Então existem as receitas derivadas, aquelas que são efetivamente tributárias, são compulsórias, obrigatórias, que não se pode abrir mão. E as originárias, aquelas provenientes, certo, do serviço facultativo. Isso aí é uma relação contratual. É uma relação contratual. Agora, veja, lembrando-se daquele passo inicial que nós falávamos da relação tributária, onde você tem um sujeito ativo, um sujeito passivo, você tem um crédito tributário, você tem que ter garantias para esse crédito tributário. Eu estou falando de recursos que são públicos, recursos provenientes recursos provenientes do dinheiro do povo. Né? É o povo que recolhe.
É o povo que paga compulsoriamente ao Estado. De boa vontade ou de má vontade, tem que pagar. Agora, existem garantias para esse dinheiro do povo, certo? Então, duas são as garantias. Primeiro, o privilégio. Segundo, a preferência. O que é o privilégio? É uma exceção à regra geral. É uma exceção. E a preferência? Tem prioridade no pagamento em relação a outros créditos. Apenas não tem preferência sobre os créditos decorrentes da legislação trabalhista ou de acidente de trabalho. Existe a possibilidade de privilégio e a possibilidade de preferência. Então, esse privilégio justamente é a possibilidade que você tem na legislação de dizer, olha, aquele crédito, o crédito, ele tem prioridade. Ele tem prioridade de ganho, ele tem privilégio no cômputo geral, certo, dos recursos públicos, além dos recursos que existem. Tá certo? Já a preferência tem prioridade no pagamento em relação a outros créditos. Apenas não tem preferência sobre os créditos decorrentes da legislação trabalhista ou de acidente de trabalho. Por exemplo, uma empresa está num processo de recuperação judicial e depois resultou numa falência. E aí, nessa falência, você tem que pagar os créditos em geral. Dentre esses créditos, você tem o crédito tributário. Esse tem preferência sobre os demais, a não ser que você tenha ali, e vai ter, numa empresa que está falida, os créditos trabalhistas, provenientes da legislação trabalhista ou de acidente de trabalho. Então, ali você tem prioridade em relação aos tributários. Tá certo? Então, é essa a questão. Agora, numa relação tributária que você tem o sujeito ativo e o sujeito passivo, você tem um crédito, e esse crédito ele é protegido através do privilégio, através da preferência, ele é protegido porque ele é dinheiro do povo, ele não é para pagar as contas do gestor, para pagar as contas do Estado, e que esse serviço seja bem prestado para o povo, você tem a figura do lançamento, que vai configurar efetivamente a existência desse crédito. Porque até então ele é também uma hipótese. Ah, tudo bem, vamos apurar agora o crédito para mostrar que realmente fulano está devendo R$100, R$200, R$300, R$50. Eu preciso traduzir aquele fato gerador, aquela hipótese de incidência que depois se transformou em fato gerador, certo? Depois se transformou num crédito tributário, esse crédito tributário só vai ser concretizado com o lançamento. Então, procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Lá o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Então, é uma apuração para se concretizar efetivamente o crédito tributário. É por meio do lançamento que o crédito tributário se torna líquido e certo, ou seja, que o contribuinte tem a exata dimensão do que deve pagar ao Estado. Até então você tem o percentual, você tem a base de cálculo, você tem a alíquota, tudo previsto na norma. Vamos lembrar aqui do IPTU, está tudo previsto na norma, na lei municipal. Tudo previsto. Agora, quanto eu vou pagar efetivamente? Eu só vou saber quando o meu crédito se tornar líquido e certo através do lançamento. Onde eu vou atualizar, a alíquota talvez que tenha variado, tá certo? O percentual, no caso a alíquota, tá certo? A base de cálculo pode ter variado, pode ter sido modificada. Então, tudo isso tem que ser traduzido em moeda corrente. É por meio do lançamento que o crédito tributário se torna líquido e certo. Ou seja, que o contribuinte tem a exata dimensão do que deve pagar ao Estado. Dessa forma, podemos dizer que o lançamento confere ao crédito tributário a certeza e a liquidez necessárias para que possa ser exigível do particular. Então, não posso exigir, olha, pague conforme a lei municipal número tal. Não. Eu tenho que dizer já no boleto, no boletozinho do IPTU, olha, você tem que pagar R$400 de IPTU. Certo? Ali aconteceu o lançamento. Então, o lançamento tem, assim, natureza declaratória. Declara o dever de pagar o tributo para o lançamento, para que o lançamento tenha valor em relação ao contribuinte. Este deve ser notificado, comunicado o lançamento tributário. Então, quando você recebe
o boleto de cobrança do IPTU, você está sendo notificado ali automaticamente da existência de um crédito tributário. Ali houve um lançamento. Recapitulando, o lançamento tem, assim, natureza declaratória. Declara o dever de pagar o tributo. Não pode ficar no gabinete lá do prefeito, nem no gabinete lá do setor de tributação. Não, tem que ser notificado ali o contribuinte. Para que o lançamento tenha valor em relação ao contribuinte, este deve ser notificado, comunicado do lançamento tributário. Agora, você tem alguns tipos de lançamento. Entenderam, gente, o que é o lançamento? O lançamento é justamente você apurar o valor concretamente. Apurar o valor concretamente. Aí eu quero recapitular com vocês, para que esse conceito fique bem claro para vocês. É por meio do lançamento que o crédito tributário se torna líquido e certo, ou seja, que o contribuinte tem a exata dimensão do que deve pagar ao Estado. Dessa forma, podemos dizer que o lançamento confere ao crédito tributário a certeza e a liquidez necessárias para que possa ser exigível do particular. Até então, só temos a hipótese de incidência, o fato gerador. Agora, precisa apurar se o fato gerador aconteceu. O fato gerador aconteceu, eu tenho que apurar os valores, calcular isso e depois notificar. Você tem todo o procedimento aí de lançamento. Agora, o primeiro tipo de lançamento é o lançamento direto ou de ofício. Esse lançamento é efetivado somente por meio do próprio fisco, do órgão que irá arrecadar o tributo. Quando eu falo de fisco aqui, eu estou falando do Estado, da fazenda pública. Do órgão que irá arrecadar o tributo, por exemplo, o IPTU, em que o município faz o lançamento e informa o montante a ser pago ao contribuinte. As hipóteses em que ocorre esse lançamento estão previstas no artigo 149, incisos 1 e 2 do CTN. Portanto, o lançamento direto de ofício pelo próprio fisco. Esse lançamento é efetivado somente por meio do próprio fisco, do órgão que irá arrecadar o IPTU. Por exemplo, o IPTU. Exemplo, o IPTU. Né? Do órgão que irá arrecadar o tributo, em que o município faz o lançamento e informa o montante, no caso do IPTU, a ser pago ao contribuinte. O contribuinte recebe boleto na sua casa. Ou lá no site, né? Como está acontecendo em muitas cidades do país. Né? Muitas cidades do país não emitem mais o boleto. Isso já está lá no site. Ou então emite o boleto e você tem a possibilidade de emitir uma segunda via no site, né? Desburocratizando todo o processo. Então, as hipóteses em que ocorre esse lançamento estão previstas no artigo 149 do CTN. Desculpa. Então, lançamento misto ou por declaração, como o próprio nome sugere, para a confecção dessa modalidade de lançamento, participam tanto o fisco quanto o contribuinte. Então, os dois agem paralelamente, certo? Ou sucessivamente. É o caso do inciso 2 do artigo 149 do CTN, tá certo? É o caso do inciso 2, realizado por particular, em que o contribuinte apresenta os valores relativos à importação. Ele declara, o contribuinte declara. Aqui, no lançamento direto de ofício, é o Estado, é o fisco, certo? O município, o Estado, a União. No caso desses dois, é o contribuinte que vai declarar os valores relativos à importação. Presta outras informações necessárias à apuração do crédito, do débito tributário, aliás, tributário à fazenda, e este os confere, realizando o ato administrativo de lançamento. Portanto, o fisco vai realizar o lançamento depois que tudo é apurado. E uma das fases dessa apuração é justamente a declaração desse montante, certo? O que foi importado, e aí você tem ali a arrecadação. O valor, a partir da declaração do contribuinte. Você pode dizer, não, mas o contribuinte pode mentir? Pode. E aí, por isso que existe a Receita Federal, Receita Estadual, os órgãos fiscalizadores. A fiscalização do Estado. O Estado vai realizar a sua fiscalização. Ah, declara, tudo bem, pagou o imposto, recolheu, mas se lá na frente for considerado, for verificado, for constatado que ele pagou um valor menor, que ele sonegou, aí você tem a prática de crime. Tá certo? Agora, tem o lançamento por homologação. Nesse caso, o contribuinte apresenta o crédito, pagando desde já o tributo, e a Fazenda apenas confere as regras formais do cálculo. Homologando é o que ocorre com o ICMS e o imposto de renda. Exatamente, você vai lá, declara o imposto de renda, lá naquele programinha da Receita Federal, tem imposto a pagar, você paga o imposto, tem imposto a receber, você recebe a restituição. Se lá na frente a Receita Federal apurar que você
pediu uma restituição indevida ou pagou a mais o imposto, a Receita vai ter que devolver dinheiro ou cobrar multa de você. Tá certo? Dependendo da situação que ocorra, que seja comprovada. Caso apure alguma irregularidade, a Fazenda pode impor uma multa ao contribuinte. Caso se mantenha em silêncio, é porque homologou o cálculo do contribuinte. Por isso que se chama lançamento por homologação. É o silêncio daquele órgão estatal do fisco que vai dizer se foi homologado ou não. Então perceba a situação. Eu declaro, eu digo, certo, o que eu tive de rendimentos. O programinha diz se eu devo imposto, ou se eu vou receber imposto, ou se eu estou ali empatado, 0 a 0, certo? E aí eu faço todo o procedimento de pagamento, ou recebo o imposto, e aí a Receita tem um tempo para apurar. Tem uns 5 anos aí de prescrição para apurar. E pode ser receber uma cobrança, uma multa, uma penalidade, tá ok? Certo, gente? Então, hoje nós vimos, certo, conceitos importantes aqui. Conceitos importantes. Voltar aqui para a tela, conceitos importantíssimos, o lançamento tributário, tá certo? O crédito tributário, sujeito ativo, passivo, os tipos de lançamento, tá certo? Finalizamos a tipologia dos tributos. Já já vamos entrar nos tributos em si, tá certo? Então, veja que essa disciplina é extremamente importante para nós entendermos todo o arcabouço jurídico, toda a operacionalização, certo, de arrecadação do Estado, para que nós possamos nos empoderar dessa informação e possamos usar da melhor forma possível essa informação como cidadãos, em busca de uma justiça tributária. Em busca de uma justiça tributária. Essa é a nossa finalidade, fazer uma gestão pública eficiente, certo? Desenhar boas políticas públicas e executar essas políticas públicas. Só que essas políticas públicas dependem de recursos, dependem do dinheiro público, do dinheiro do povo, certo? É interessante que nós saiamos dessa disciplina com essa consciência. O dinheiro que está sendo arrecadado é do povo, é nosso, certo? E eu tenho que me empoderar desse conceito para efetivamente eu poder fiscalizar, certo? E cobrar, através dessa fiscalização, do Estado, do ente público, certo? A execução de políticas públicas, certo? Toda forma de gestão, ela acontece, certo? Por meio dessa relação de retroalimentação. O cidadão, ele elenca suas prioridades, repassa para o gestor público transforma aquilo em políticas públicas, certo? Em todo aquele processo de ciclo de políticas públicas que vocês aprenderam lá com o professor Alex. E aquilo resulta numa política pública que concretamente vai ser realizada por meio dessa arrecadação, seja originária, seja derivada, seja de forma compulsória, seja de forma facultativa. Esse recurso entra e deve ser gasto da melhor forma possível. Isso só depende da gente. Por isso não adianta a gente estar responsabilizando apenas o gestor público. A gente precisa também fazer uma autoanálise e nos empoderar dessa informação, certo? Nos apropriar dessa informação e efetivamente utilizá-las da melhor forma possível, com grupos de cidadãos organizados, onde a gente possa fazer pressão junto ao gestor público municipal, estadual, federal, através das câmaras de vereadores, fazendo pressão também nas câmaras de vereadores para fiscalizar o executivo, exercer sua principal função, além de fazer leis, é também efetivamente fiscalizar o executivo, e muitas vezes o legislativo não fiscaliza o executivo. Não é fiscalizar o executivo só através de CPI. CPI é uma forma de fiscalização, mas fiscalizar no dia a dia. Então isso é sumamente importante. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Anotem os conceitos, anotem as dúvidas. Se tiver dúvida, coloca no chat aí do YouTube, do próprio vídeo. Coloque, eu respondo. Coloca lá também no chat do próprio Moodle, certo? Na plataforma lá da Universidade Federal de Campina Grande. Você entra nessa plataforma no Moodle, tem lá a parte de chat, onde você se comunica em privado comigo. Aí você manda lá uma pergunta, eu respondo. Eu sempre respondo, pessoal. Às vezes demora um pouco, mas eu respondo. E a gente vai se comunicando institucionalmente através dessa plataforma. Eu mando informações para vocês através do controle acadêmico e a gente pode interagir através do chat do próprio Moodle ou do chat aqui do vídeo quando as aulas forem
assíncronas, aliás, assíncronas, né? Que forem gravadas, a gente vai se comunicando aqui também pelo chat do YouTube, tá ok? Então tenham um bom final de semana, fixem o conteúdo, certo? E tenham um bom resto de semana para todos vocês. Um abraço.